Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje a gente está começando uma nova live, né? A rede social nesses últimos tempos tem sido um meio de comunicação para nós, tem sido um momento da gente estar dialogando, né? E a gente está usando essa ferramenta, né, para informar, né, e fazer chegar para todos vocês as informações. Quero agradecer, antes de mais nada, a todas as pessoas que vêm contribuindo conosco, né, para que esse momento acontecesse. Agradecer hoje a Lisete, que está aí como intérprete, né, nos auxiliando. Quero dizer para vocês assim que nós começamos esse processo com aquele vídeo, né, sobre o aumento do gás abusivo. Depois fizemos aquele vídeo sobre um pouco da solidariedade, como transformar a nossa fé em solidariedade no momento que a gente passa. A semana passada, gente, era o meu aniversário, eu não tinha como comemorar com todos, a gente fez uma live de comemoração à vida mesmo, né? E aí hoje a gente está aí com uma nova proposta, conforme a gente conversou durante a semana, que a gente vai estar com o nosso amigo Flávio, né? O Flávio Urra. Ele é psicólogo, né? Ele é sociólogo, tem especialização em violência doméstica. Ele coordena aquele programa que depois a gente vai saber um pouco mais, que se chama E Agora José, né? E que é um grupo socioeducativo de responsabilização de homens, né? E ele coordena esse grupo, né? Esse curso de gênero e masculinidades para homens, participa do Fórum de Gênero e Masculinidade do ABC, e hoje ele vai estar trazendo para nós um pouco de tudo isso, conversando conosco. E antes de passar para ele, então assim, a gente vai estar conversando, vou estar passando para ele as pessoas que quiserem estar comentando, as pessoas que quiserem estar fazendo perguntas. Ao longo da fala dele, já pode estar fazendo esse processo, de estar fazendo essas perguntas, de estar fazendo esses comentários, né? Já agradeço o Flávio desde agora por estar participando conosco desse momento, né? Para mim, assim, ele ia participar desse momento conosco, numa atividade, no meu ambiente de trabalho, a pedido da professora Priscila, que faz um trabalho nessa linha, mas aí veio a pandemia, veio o isolamento social e a gente acabou não conseguindo fazer. Então, a gente acabou, né, tendo essa possibilidade hoje. Esses dias o Flávio tem feito essas lives por aí, eu convidei e ele aceitou. Quero agradecer imensamente, Flávio, por esse momento. Antes de mais nada, da gente começar, né, quem me conhece sabe que eu tenho um pouco a ver com a poesia, com o poema, e aí eu quero, antes de iniciar, deixar algo que eu discuti um pouco com a Lisete, uma sugestão da Lisete, que é uma poesia de Cora Coralina. Vou ter que virar um pouquinho de lado porque eu tenho que ler. Ela diz o seguinte, só um instantinho. Chama-se Aninha e Suas Pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos que são sedentos. Então, muito obrigado por quem já está presente aí nesta noite. E aí eu já passo para o Flávio poder estar se apresentando e fazendo a sua fala dentro desse tema que é a violência doméstica, né? Nesses tempos de isolamento social. A gente sabe aí todos os problemas que nós temos, e aí eu vou estar passando para o Flávio. É contigo, Flávio. Oi, Cida. Boa noite, Lisete, o pessoal que está ouvindo a gente aí. É um prazer estar aqui com você. Eu queria até te parabenizar por essa ideia, né, de fazer essas lives, porque a gente está nesse momento de isolamento e a gente precisa falar e a gente precisa se conversar. Então, eu acho muito legal isso que você está fazendo, puxando as pessoas para conversar. E principalmente a nós aqui da cidade de Mauá, né, falar com a gente, falar com o pessoal daqui, puxar as discussões aí tão importantes. E esse convite que você me fez é para falar um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho que eu e tem uma grande equipe que faz. E não só eu, tem outros colegas também de outros trabalhos que
faz essa discussão de masculinidades, né, que faz a discussão de homens pelo fim da violência contra a mulher, que esse é o nosso objetivo. Todo o nosso trabalho é no sentido de envolver homens e falar com os homens, né? Essa é a nossa proposta. A gente tem a proposta de conversar com os homens sobre a questão da violência contra a mulher, para tentar interromper esse ciclo de violência e estabelecer relações mais afetivas, mais respeitosas dos homens para com as mulheres. E nós temos principalmente duas ações principais, né, que é essa que você estava comentando. Uma é o curso de Gênero e Masculinidades, que é um curso que a gente já realizou 5 anos já. Então, a gente fez 3 versões no consórcio intermunicipal do ABC, para pessoas aqui do ABC. Inclusive, tinha várias pessoas, vários homens aqui da cidade de Mauá também que fizeram, trabalham na rede, né? Fizemos também um lá no Alto Tietê, com as 11 cidades que compõem o consórcio lá do Alto Tietê, que também tinham profissionais de várias áreas. Então, para esses cursos, vem guarda municipal, vem... Aqui no ABC, um dos cursos tinha até um secretário, tinha um secretário de São Bernardo que participava do curso de gênero, vem professores, vem psicólogos, assistentes sociais, pessoal que trabalha na rede, vem fazer esse curso, que é uma forma também, à medida que você sensibiliza um homem e ele se torna menos machista, ele vai reproduzir isso no trabalho dele, com os atendimentos, com as colegas, e até em casa, né? A gente vê que esse curso, muitas vezes, em casa, ele acaba tendo uma melhora como pai, como companheiro, como filho. Então, a gente vê que é um curso que provoca muitas mudanças nesses homens que fazem. E o ano passado, a última versão do curso, a gente realizou lá no pátio do colégio, na Secretaria de Justiça. Então, tinham homens aí da cidade de São Paulo e alguns homens até de cidades do interior mais perto de São Paulo, que vieram fazer o curso. E esse ano a gente está para fazer o curso, a gente está tentando mudar, né, por causa dessa questão do isolamento, fazer um curso online, né? A gente está pensando em fazer um curso estilo EAD, assim, com os palestrantes falando ao vivo, mas à distância das pessoas. E uma outra ação, que é essa, eu acho que é a ação mais cotidiana nossa, que é o programa E Agora José, que é um programa que tem uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a Comesp, e assim, os homens que são condenados pela Lei Maria da Penha, eles são encaminhados para o programa E Agora José, para que nós façamos um trabalho socioeducativo com eles, no sentido de desconstruir a violência contra a mulher. Porque na nossa concepção, a violência contra a mulher, ela é aprendida, né? Os homens aprendem a cometer violência, não é natural, não é biológico, é um aprendizado. E como a gente trabalha com essa questão da aprendizagem, como ele aprendeu, certamente ele pode aprender a não ser machista. Até a gente vê muitos homens chegam lá para nós, e quando a gente começa a fazer a primeira conversa com eles, e pergunta por que ele está ali, né? Qual a expectativa dele, por que ele veio fazer o curso. Alguns homens dizem assim, eu vim fazer o curso porque minha filha, de 15 anos, diz que eu sou machista, e eu estou tentando entender, né? O que é ser machista, como é isso, o que eu estou fazendo de errado. E alguns homens vêm porque as companheiras, né, trazem essa discussão, e aí ele também se sente pressionado, a companheira dizendo, né, que ele está sendo machista, e ele vem também fazer o curso. E o que a gente percebe é isso, assim, que essa discussão de gênero, né, discussão de relações de gênero, discussão de feminismo, ela chegou para as mulheres, então as mulheres já ouvem falar sobre isso há 50 anos, né, no Brasil, a gente tem feminismo já há 50 anos, e as mulheres já ouvem falar sobre isso, e é uma discussão que chegou para todas as mulheres. A gente percebe como as mulheres, hoje, mulheres comuns, né? Você encontra, às vezes, você está num trem, você está num ônibus, você ouve as mulheres conversando, já trazem no discurso delas pautas que antes a gente considerava como pautas do feminismo. Então, eram discussões que a gente dizia que eram feministas, e a mulher hoje, mesmo uma mulher que não se identifica, ela pode dizer, eu não sou feminista. Mas você vê no discurso dela que as falas, as reivindicações, aquilo que ela entende por direito, está presente no discurso dela. Então, ela faz um discurso feminista sem saber, sem se identificar como feminista. Isso chegou para todas as mulheres, né? Então, hoje a gente vê alguns programas de televisão antigos, né? Às vezes passa uma reprise de um programa de 10 anos atrás,
E a gente ouve algumas piadas, algumas coisas no programa, que a gente percebe que hoje não é mais tolerável. Né? Ninguém mais tolera aquele tipo de comentário, aquele tipo de fala que existia. E a gente tolerava piadas misóginas, piadas preconceituosas, piadas racistas. E a gente ouvia isso tudo, achava graça. E hoje perdeu a graça. Né? Hoje a gente não tem mais, não aceita mais esses tipos de comentário. Só que essa discussão não chegou para os homens. Então, poucos homens tiveram acesso a essas discussões feministas. E isso criou uma dificuldade assim, para os homens acompanharem as mudanças das mulheres. As mulheres mudaram muito, não dá para comparar hoje, a gente vê uma mulher de hoje com a cabeça de uma mulher de 50 anos atrás. Se você comparar hoje, a mulher de 50 anos atrás não tem, era totalmente diferente o raciocínio, a forma de lidar. As mulheres tinham violências que suportavam antes, tinha mulheres no passado que a geração da minha mãe, da minha avó, que elas eram obrigadas a se casar e ficar com aquele homem até o fim da vida. E ele podia ter outra família, ele podia usar álcool, usar drogas, e ele era aceito, né? Algumas violências as mulheres aceitavam, porque é assim que era naquela época. E hoje não, hoje as mulheres não toleram mais violências, e a Lei Maria da Penha veio fazer essa revolução, né, na vida das mulheres, que a Lei Maria da Penha ela dá um poder para a mulher se libertar de uma relação abusiva mesmo. Então, se ela está vivendo uma relação abusiva, ela pode falar e separar desse homem. Então, a gente sente assim que os homens que chegam para nós lá no E Agora José, ainda chegam com a cabeça de 50 anos atrás. Então, são homens que pensam ainda com aquela cabeça lá de 50 anos atrás, que queriam encontrar ainda aquelas mulheres de 50 anos atrás, queria ter o lar, né, a família, com aquele modelo, né? Eu estou vendo uma pergunta do Lucas aqui, como entrar nesse curso. Tem duas coisas, né, Lucas? Assim, o programa Agora José, para os homens entrarem, é só quando esse homem ele é condenado. Então, no Agora José, a única porta de entrada é a condenação da juíza. Quando a juíza condena, ele vai lá para nós. O curso Gênero e Masculinidades, a gente tem um link, depois eu posso deixar aí para a Cida colocar na página dela, que tem uma pré-inscrição que a gente está fazendo, as pessoas estão entrando lá, preenchendo um cadastro de pré-inscrição, e quando o curso estiver pronto, a gente lança o curso. Mas ainda a gente está só fazendo pré-inscrições ainda para montar esse curso. E o programa, não, o programa a gente toda semana a gente fala com os homens, agora a gente interrompeu, né, por causa da pandemia, então o curso está suspenso, a gente interrompeu, a última reunião foi no dia 11 de março, lá no consórcio intermunicipal que a gente usa, e lá é assim, no Agora José, a gente tem 2 grupos, cada grupo tem 20 homens, então cada grupo são 20 homens, 2 grupos são paralelo, né, cada um fica numa sala do consórcio. Cada grupo desse tem 3 facilitadores que ficam fazendo a intermediação, né, aplicando a discussão. E a gente tem uma fila de espera de 36 homens, que à medida que um vai terminando, a gente insere outro homem para fazer parte do programa. Então a gente tira, esse homem termina o curso, porque esse trabalho que a gente faz de formação com os homens é muito longo. É o mais longo que eu tenho notícias aqui dessa experiência. Porque a gente faz 26 encontros com esses homens. 26 encontros de 2 horas. E tem outros cursos no Brasil, mas esse nosso tem o maior número de encontros. Porque a gente acredita que para o homem fazer uma mudança, realmente, mudar aquilo que ele sente, aquilo que ele enxerga, né, a forma que ele concebe o mundo, é preciso de um processo longo. Ele precisa, muitas vezes, ouvir aquilo, muitas vezes um discurso até que às vezes nossas oficinas ficam até repetitivas, né? Que a gente está de novo naquele assunto, falando de novo do machismo, de como os homens aprendem a ser machistas, do discurso machista, o que a gente fala, o que é o machismo? É isso do homem querer ser macho, né? Do homem querer ser macho e não aceitar nenhuma característica feminina nele. Então, os homens que têm características femininas são discriminados e considerados menos homens pelos machistas. Então, existe uma cultura que estimula os homens a serem machos, a mostrar que é macho. E a gente identifica que toda violência que tem na sociedade é uma violência causada principalmente pelo discurso machista. Então,
as violências de torcida, é aquela coisa de um homem querer ser mais homem que o outro, as violências urbanas, que tem no trânsito, os homens querendo ser macho. Todo dia, uma frase que a gente usa, uma frase de efeito que a gente usa assim, que todo dia um homem mata ou morre para provar que é homem. Então, todos os dias, os homens fazem cometem o machismo onde estão. Então, e nesse momento de isolamento, nós homens não somos preparados para pular. Né? Toda a nossa preparação, a nossa socialização é feita para a rua. O homem é um ser feito para a rua, ele é educado para a rua. Então, desde pequeno, as crianças, as meninas ficam lá ainda com a mãe, aprendendo a lavar louça, a limpar a casa, e os meninos são colocados para a rua para brincar. Então, ele vai para o clube, ele vai para o campinho, ele vai jogar bola, para a quadra. E os meninos crescem assim, aprendem o machismo com esses meninos. Então, é ali naquele grupo de meninos, onde eles mais aprendem a cometer violência. E aí a gente não tem a familiaridade com o lar. A gente não ganhou uma vassourinha, a gente não ganhou uma boneca, a gente não ganhou fogãozinho. Então, tudo isso, para os meninos, é coisas de mulher. Então, o homem, agora que ele está no isolamento, ele fica dentro de casa perdido. Ele fica atrapalhando, as mulheres reclamam, ou ele fica atrás da mulher procurando fazer sexo com ela, ou ele fica no sofá assistindo televisão, ou bebendo, né? Porque a gente sabe que aumentou muito o consumo de álcool nesse isolamento social. E aí esses homens acabam praticando a violência com a companheira, com os filhos, em função dessa falta do trabalho, né? Porque os homens não são preparados. A gente vê histórias de homens que se aposentam e morrem quando se aposentam. Porque parece que o homem só vê sentido na vida dele se ele estiver trabalhando, só no trabalho que ele vê sentido. Isso é um prejuízo enorme para os homens. É um prejuízo enorme. Então, a gente sabe que são que mais morrem de suicídio. A gente pega os dados estatísticos, os homens que são mais que cometem suicídio são os homens. Os homens que têm o maior número de assassinatos são os homens. Os homens que mais assassinam também, homens e mulheres. Quem mais morre em trânsito são homens. População de rua, a maioria esmagadora da população de rua são homens. Presídio, né? 90% dos presos são homens. Então, esse machismo prejudica muito os homens. E o trabalho que a gente procura fazer com os homens é no sentido de tirar um pouco, que o homem assim, ele é embrutecido pela cultura. Os homens, nessa cultura de ser machista, eles são embrutecidos, então eles se tornam brutos. São homens que não sabem dar um toque carinhoso, só sabem dar o toque erótico ou toque violento. Eles não sabem fazer um carinho, não sabem... o carinho é interditado entre os homens não podem fazer carinho uns nos outros. Os homens estão sempre um tirando sarro do outro, sempre fazendo piadas, e a gente desumaniza os homens. Quando a gente pega os adultos e a gente vê, comparando homens e mulheres, a gente vê como os homens se tornaram seres humanos piores do que as mulheres. Né? Por isso, até essa necessidade que a gente vive trabalhando para isso, para que os homens se tornem mais humanos, né? Se tornem mais humanos à medida que eles tiverem características femininas dele mais valorizadas, né? Que ele possa cuidar do filho dele com bastante afeto, com bastante carinho, que ele possa beijar, né, o pai, o irmão. Lá no grupo E Agora José, teve um homem uma vez que contou para nós assim, né, que o único beijo que ele deu no pai dele foi quando o pai dele estava no caixão, né? O pai dele estava no caixão e foi a única vez que ele beijou o pai dele. Ele nunca tinha dado um beijo no pai dele. Então, assim, é um prejuízo enorme para os homens essa falta de sentimento, essa falta de afeto que eles têm. Um pouco aí, Cida, um pouco não, né? Falei bastante aqui, né? Oi, Flávio. Oi, Cida. Então, estava observando aqui, né, as pessoas que estão entrando, né, a gente sabe que nesse momento da pandemia, a casa passou a ser o lugar mais seguro para as pessoas, por conta da pandemia. Em contrapartida, a gente tem esse problema que está colocado, que é só no mês de abril, as chamadas no 180, que é o número que, que é específico para as chamadas, aumentou em 9%, né, esses números aqui para
por conta da violência que está acontecendo dentro das casas. E aí, dentro das perguntas que foram surgindo aqui, eu vou relatar algumas que eu consegui acompanhar, né? A Silvia, ela pergunta um pouco o que define, as características que definem um machista, o que define um machista? E aí, assim, o que leva uma mulher a continuar convivendo com todo um homem que é machista, intolerante, uma coisa assim, pelo que eu acompanhei. A Cida França, ela coloca um pouco dessa questão que é assim, ó, gostaria de um parecer sobre a violência psicológica, quando ela já vivia isso com a família, pai e mãe, depois constrói uma família na mesma linha e continua sofrendo a mesma violência, né, na sua nova vida. E aí, assim, isso foi um pouco do que eu acompanhei, que você comentasse um pouco sobre isso. Legal, Cida, legal. Então, essa questão da violência contra a mulher, dificilmente a mulher consegue sair de uma situação de violência contra a mulher sozinha. Então, é uma violência que ela acontece no ambiente do lar, como você disse. Se a gente for olhar as estatísticas, a gente tem um mito, né, no Brasil, a gente fala muito da família, do lar, né, do doce lar, mas a casa é o lugar mais perigoso para mulheres e crianças, estatisticamente. Onde mais as mulheres morrem, sofrem feminicídio, é dentro de casa. Onde mais as crianças sofrem violência, sofrem abuso sexual, é dentro de casa. Então, a casa é o lugar mais perigoso para mulheres e crianças. E a mulher não consegue sair, não. Se ela não tiver ajuda, se ela não tiver uma ajuda profissional, se ela não tiver uma ajuda da rede, alguém que converse com essa mulher, que vá aos poucos dando orientação para ela, ela não consegue. Tem mulheres que ficam em relações violentas aí a vida toda, sem conseguir romper com o ciclo da violência. O ciclo da violência, acho que é importante falar também, Cida, que é assim, o ciclo da violência é um ciclo que se repete, que começa com pequenas discussões, então, pequenas discussões do casal, brigas por causa de coisas banais, assim. Depois essas discussões vão crescendo, vai surgindo uma perda de respeito dos dois, acontece pequenas violências entre os dois, até que acontece a explosão. Então, a explosão pode ser a violência física, pode ser aquela coisa de gritar, de xingar, pode ser de quebrar alguma coisa. É a explosão, aquele momento que rompe a relação, né? Nesse momento da explosão, o casal meio que se separa. Então, ela pode ficar de cara feia, ir para casa da mãe, ou ele vai dormir no sofá, é aquele momento de rompimento entre os dois. O homem se arrepende. Geralmente, ele acabou de cometer a explosão, ele se arrepende. Né? Os homens que chegam lá para nós, a maioria deles se arrepende de ter cometido a violência contra a mulher. Ele se arrepende, mas aí já é tarde. Então, ele entra num processo de tentar reconquistar a mulher. Então, ele começa a querer reconquistar, ele começa... se ele sabe, ele canta uma música, se ele faz poesia, se ele escreve carta, ele começa a ficar romântico, e aí muitas vezes esse homem se torna de novo aquele homem que ela se apaixonou lá atrás por ele. Né? Ela começa a lembrar, ele começa a se tornar de novo aquele cara legal, simpático, que ela gostava. E aí muitas vezes a mulher, ela perdoa esse homem, ela perdoa e volta a ter a relação com ele, porque às vezes ele é o pai dos filhos dela, ela pensa como é difícil a separação, como que ela vai viver. Então, muitas vezes ela aceita esse retorno do homem. E aí eles entram na fase de lua de mel. Então, a fase de lua de mel é que tá tudo bem, tá aquele casal apaixonado, tá tudo indo bem. Até que o ciclo começa a se repetir de novo. E às vezes esse ciclo da violência, às vezes entre uma explosão e outra, demora 10 anos. Sabe? Então, é difícil mesmo. E é muito difícil assim, a gente lidar com isso para tirar essa mulher dessa situação. Se o homem não entrar num curso como a gente faz lá, nós e outros profissionais também, se não tiver uma discussão sobre isso, que a gente não tem lugar para falar sobre isso, até é super legal, né, Cida e Lisete, que são da educação, como é importante a gente levar isso para a escola, né, como é importante a gente ensinar os meninos desde pequenininho a não ser machistas, né, ensinar as meninas a não aceitarem abuso, para não dizerem
o tempo todo sim, né? Porque a gente vê que as mulheres que são ensinadas desde pequenas sempre a não dizer não, né? Que o não a mulher não pode, a mulher é ensinada a dizer sim para tudo. As meninas, a gente vê que muitas vezes as mulheres andam encolhidas, né? Você vê num ônibus, os homens sentam e abrem as pernas, se esticam, né? E as mulheres estão encolhidas, porque os homens amedrontam, e as mulheres são amedrontadas desde de pequenas, assim. Então, a gente tem que fazer um trabalho de mudança dessa cultura pela escola, e a escola eu acho que é fundamental para fazer esse rompimento. Sim, da outra questão, como é que era mesmo que eu já... Que era a segunda questão que você estava me falando. Teu fone tá mudo, Cida. Ela nasce ali, cresce dentro do ambiente familiar, que é isso daí da Cida, Sim, né? sim. E aí ela constitui uma família depois e continua sofrendo a mesma violência. Ela queria que você comentasse um pouco disso, que esse ciclo que não se rompe. Sim, legal. Obrigado. Então, as famílias têm um jeito de funcionar, as famílias baseadas no machismo, né, nesse pensamento machista, que a gente reproduz. Mulheres e homens, a gente reproduz. Enquanto a gente não é capaz de refletir sobre isso, fizer um curso, mudar a concepção da gente, reproduz. A gente tem uma ideologia machista que a gente fala assim, que a ideologia machista é no sentido de que existe um poder estrutural na mão de homens. Então, poder e riqueza na mão de homens e pobreza, exploração na mão de mulheres. Então, essa cultura, a gente nasce nessa cultura, ouve essas questões e naturaliza. Então, uma pessoa que cresce num lar que tem brigas, ele naturaliza. Até eu lembro de uma pesquisa que foi feita uma vez, que os homens, que batia na casa das pessoas e perguntavam: aqui na sua casa tem violência? A pessoa dizia: não, aqui em casa nunca teve violência. Mas aí a pessoa começava a descrever itens. Aqui na sua casa, alguém já gritou com alguém? Ah, sim, já gritou. Alguém já empurrou alguém? Ah, já aconteceu de empurrar alguém. Alguém já deu um tapa em alguém? Já aconteceu. Então, assim, as pessoas estão tão acostumadas com a vida, a presença da violência, que elas não acham que isso seja violência. Ela acha que a violência é aquilo que acontece lá fora, né? O crime, isso aí é violência. Essas briguinhas de casa, não, isso não é violência, não. Na cabeça das pessoas é como se isso fosse uma coisa banal, assim. Então, a gente cresce dentro dessa cultura e não consegue sair de lá, não. A gente naturaliza, acha que é assim mesmo. Até é importante falar, né, do curso de promotoras legais populares, que a gente tem, inclusive, aqui na cidade de Mauá, e tem todas as cidades do ABC, a gente tem um curso de promotoras legais populares, que é um curso onde as mulheres entram e ouvem isso que a gente está falando sobre aqui, né? Ouvem palestra de juíza, de delegada, de feministas, e aí a mulher muitas vezes percebe, aí ela se dá conta que ela sofre o abuso, sabe? Aí ela pensa, puxa, eu estou numa relação abusiva. Mas até então ela não sabia, não conseguia ver que ela está numa relação abusiva. E aí depois que descobre, né? Aí ela vai romper e vai sair dessa situação. Então, até eu recomendo isso para todas as mulheres que deveriam fazer, né? O Promotoras Legais Populares é um curso libertador para as mulheres, todas deviam fazer para mudar, né, essa questão das relações abusivas. Sem ajuda, ela não sai. Ô, Flávio, e nessa questão que você faz esse trabalho com os homens, né? Alguém já chegou a dizer que esse processo desse trabalho com os homens acaba vitimizando os homens? Já confundiram esse seu trabalho nesse sentido? De achar que o homem é colocado como vítima? Ah, sim, né, sim. Então, tem várias questões aí. A gente mesmo tem várias críticas em relação a preocupações, né? Não é nem críticas, a gente tem uma série de preocupações com esse trabalho também. Uma coisa é que a gente tem uma cultura muito punitivista. A gente tem uma cultura que a gente quer punir as pessoas, a gente quer que a pessoa pague, né? Olha, cometeu um erro, ela vai ter que pagar pelo esse erro. Até eles, né? Às vezes tem uma dinâmica que a gente faz com eles, né? A gente pergunta como que nós podemos reduzir a violência contra a mulher. E aí, é comum a resposta deles vinha assim, tinha que ter penas mais rígidas, né? Tinha que ter uma punição mais severa. E a gente pergunta para ele, vocês acham que querem punição mais severa? Né? Não são vocês que cometeram esse crime? Como é isso, né? Mas a nossa lógica social, a gente também aprendeu isso, né? Isso foi ensinado para a gente, é uma construção sócio-histórica, que a gente repete e a gente quer que as pessoas sejam punidas. Então,
tem uma crítica logo de cara, dizendo assim, os homens cometem um crime e no final recebem um presente de vocês, né? Que você chega lá, vocês tratam eles com respeito, vocês tratam eles, vocês ouvem, e o programa acaba ajudando esses homens. Mas um pouco é isso que a gente acredita, né? A gente acredita que a prisão não melhora ninguém. Qualquer pessoa que é presa, ela se torna pior, ela sai pior do que entrou na prisão. E ali a gente tem uma lógica de que a gente quer que esse homem se torne melhor do que ele entrou. Então a gente faz um pouco esse trabalho para que ele saia dali melhor do que ele chegou. Acreditando nisso, né? Que é um processo educativo, né? Que isso também, a gente trabalha com eles no processo educativo, que a gente acredita que a educação é libertadora mesmo. A educação, o processo educativo, ela liberta mesmo a pessoa, e inclusive disso, liberta ela do machismo, liberta ela de crimes, né, de praticar violências. Sim. A Maria José Poloni, né, deu os parabéns pela atividade, mandou um abraço. O Rômulo Fernandes mandou um abraço, disse que estudou contigo, né, está mandando um abraço e que está parabenizando pela atividade. A gente sabe que tem a campanha, né, no mês de março, tal, né, por conta do Dia Internacional da Mulher, mas a gente também agora está começando a conhecer a campanha do Laço Branco, do Lenço Branco. Comenta um pouquinho. É Laço Branco mesmo, desculpa. Comenta um pouquinho, não sei porque eu falei laço, depois fui para lenço. Comenta um pouquinho como que é essa campanha que é realizada. Legal. Então, essa campanha, a gente já realiza essa campanha todo ano, desde 2001. Né? Desde 2001 a gente faz todo ano a campanha do Laço Branco, que é uma campanha que acontece do dia 25 de novembro, que dia 25 de novembro é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, até o dia 6 de dezembro, que o dia 6 de dezembro é o Dia Nacional de Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Então, nesse período, a gente distribui laços brancos, né, para os homens, com o compromisso dele não cometer mais violência contra a mulher. Então, a gente para o homem, assim, e pergunta, você quer participar da campanha do Laço Branco? É uma campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher. É o compromisso de não cometer mais violência. Aí o homem aceita, geralmente todo homem aceita participar. A gente não conhece ninguém que é a favor da violência contra a mulher. Até os homens lá que chegam para nós condenados, a gente aplica um questionário quando eles chegam e pergunta, né, sobre se a mulher deve denunciar quando sofre uma agressão, se o homem pode apanhar da mulher, ou se o homem pode bater, e todos são contra a violência. Não tem nenhum homem lá do programa que defenda a violência. Né? E os homens não defendem, mesmo os homens que praticam, num discurso eles dizem que não defendem. Então, a campanha assim, é um ato simbólico. A origem dessa campanha foi por causa de um assassinato, esses assassinatos em série, né? Um homem, era um estudante de engenharia, um menino de 25 anos, que estudava engenharia, que entrou na classe, isso no Canadá, em Toronto, na Politécnica, e ele entrou lá e pediu para os homens saírem da sala, ficou 13 mulheres na sala, 13 meninas, e ele matou as 13 meninas, e deixou um bilhete suicida dizendo que ele não aceitava que mulheres fizessem engenharia, que elas eram feministas, e as feministas sempre prejudicaram a vida dele. Então ele faz um discurso feminista, e aí os outros meninos da faculdade se sentiram extremamente ofendidos com aquilo também, né? Porque assim, a maioria dos homens é contra esse tipo de violência. Então os meninos se reuniram e então fizeram a campanha do Laço Branco, que é uma campanha, distribuíram laços então naquele ano, distribuíram mais de 100 mil laços lá no Canadá, e a campanha se popularizou, a ONU adotou a campanha, e hoje já tem quase todos os países do mundo, já existe essa campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher. E é uma campanha autônoma, então qualquer pessoa pode fazer essa campanha, né? Qualquer menino, qualquer homem pode puxar na sua cidade, pode puxar na sua escola e fazer a campanha do Laço Branco. Tem um site lá, tem uma ONG que chama Papai, no Recife, que é uma ONG que ela organiza, assim, vende laços, vende camisetas, vende bottoms, quem quiser adquirir esses materiais. Se não, faz com o que tem mesmo, né? A gente, vários anos, a gente já fez comprava aquelas fitinhas brancas, né? Um rolo de fitinha branca no bazar, e fazia os lacinhos e distribuía, né, para os homens. Tá. Eu pensei que estava desligado. Então, Flávio, a gente vê aí que a nível nacional
nos últimos anos, várias políticas públicas, né, nessa linha da questão da mulher foram desenvolvidas. Na questão jurídica, digamos assim, a nível nacional, a gente viu aí na década de 90 até meados de 2015 a grande explosão das delegacias das mulheres, né, que deu uma grande assim, expansão pelas cidades. Nós vimos aí depois, em 2006, a Lei Maria da Penha, que ela ainda não deu conta de resolver, mas ela já deu o início de uma segurança para as pessoas, para as mulheres, né? A Lei Maria da Penha veio contribuir muito, depois de muita luta, foi um avanço jurídico. Depois a gente viu em 2009 a lei do estupro, né? A lei que pena o estupro, que penaliza o estupro. Depois as leis sexuais, dos crimes sexuais. Agora, em 2018, nós viemos aí com a regulamentação e a definição da lei do feminicídio. E agora, também em 2018, a lei da importunação sexual. Ou seja, dentro do campo jurídico, a gente percebe um avanço, né, nessa questão de romper com a violência contra a mulher. Agora, quando a gente pensa em políticas públicas, né, para você comentar aí um pouco com a gente, em termos aqui para a nossa cidade, o que você sugeria, né, o que você faria de sugestão para a nossa cidade nessa questão das políticas públicas? Antes de você responder, mandar um abraço, né, eu vi que a Rosa Santos, uma amiga muito antiga, lá do Itapeva, entrou aí e cumprimentou, né, eu estou vendo uma pergunta que está aparecendo aqui agora, eu já vejo, Rômulo. E aí, antes de você responder, eu vou estar, então, respondendo essa que o Rômulo está perguntando, como educador, o que você acha que podemos mudar na educação para alterar essa situação? Olha, Rômulo, eu, enquanto educadora e até gestora, a gente passa alguns desafios, tá, nas escolas. A gente, na verdade, a gente acaba sendo os primeiros ouvintes, muitas vezes, de algumas violências que são sofridas em casa, e a gente tem todo um cuidado, porque você tem a questão também de preservar essas meninas, né? Então, às vezes, transparece, quando o assunto vaza, de que não está acontecendo o processo de acompanhamento. Por quê? Porque a gente primeiro ouve, depois faz as escutas, depois faz a questão de estar dialogando com a família, depois a questão de realizar a denúncia, de possibilitar, quando é dentro do âmbito da própria escola, você tem que abrir toda a situação de ouvir todos os envolvidos. Quando ela acontece em casa, a ação imediata é a gente estar fazendo esse processo de denúncia mesmo, de estar levando para frente. E uma das coisas que a gente percebe que tem dado muito efeito, por exemplo, no mês de março, que é um mês que acontecem as diversas aulas, nesse sentido do mês internacional da mulher, quando passa esse período, a gente percebe as diversas denúncias que acabam chegando. Por quê? Porque você faz esse trabalho de conscientização e as meninas vêm para a denúncia mesmo, elas vêm para estar colocando o que está acontecendo, né? Então, eu acho que o maior, enquanto educação, é o continuar o processo de conscientização. A gente tem pessoas dentro da educação bem comprometidas com isso, que faz esse processo. Aí, é muito difícil lidar com isso. Por quê? Porque você também tem que preservar essas meninas. Você não pode expor. Se elas vão, se expõem, conta para um, para outro, é elas. Mas você, enquanto profissional, você não pode fazer isso. E aí, às vezes, pensa-se que não está se fazendo nada, mas é porque a gente tem todo um cuidado da questão legal a ser seguida, né? Então, como educadora, eu acho que cada vez mais os profissionais em educação vêm fazendo essa discussão e vêm tentando romper com esse ciclo de violência contra a mulher, contra as meninas, contra as adolescentes. Não é um processo fácil, é um processo complicado, mas que vem se caminhando. E aí vai um pouco disso que o Flávio coloca também, né? O agressor, esse agressor, ele não é que ele não tenha que ser punido, ele tem que ser punido, ele tem que responder pela sua ação, né, errônea.
Mas só isso tem resolvido? Não. Os meninos também precisam passar por esse processo. Era um pouco disso que o Flávio ia estar até, inclusive, fazendo com um grupo de meninos, porque a gente precisa também fazer um menino que passou por uma situação na infância ou na adolescência, ele vai continuar reproduzindo isso na sua fase futura. Como dizia Paulo Freire, ninguém nasce ruim, ninguém nasce, né, já corrompido, ou coisa parecida. É no processo dele que isso vai se dando. Né? Ninguém nasceu predestinado a nascer, crescer e bater em A ou B ou C. Ele passou por um processo que ele se transformou. Então, ele também precisa, esse menino também precisa de um trabalho a ser realizado. Esse adolescente também precisa, porque ele se torne depois um homem que não vá agredir, que não vá praticar atos de violência. Então, acho que tudo passa por um processo educacional de casa, que também chega na escola, a gente tem que tentar resolver. Existe violências no âmbito escolar? Existe, a gente vê as diversas situações que acontecem. Mas é se conformar? Não, é tentar reverter e tentar mudar, né? E acho que isso a gente tem que fazer e não tem muito que dizer, não dá, não, tem que ir em frente, sempre da forma que eu disse, preservando de forma que as pessoas não sejam expostas, as meninas não sejam expostas. Acho que é um pouco disso. Agora eu passo para o Flávio. Eu não estou conseguindo ver a tela do Facebook, então não consigo ficar vendo exatamente quem está curtindo, quem está entrando, tá? Porque eu não consigo ter essa visualização. Então, de repente, alguém fala, não está falando meu nome. Quando aparece alguma coisa que eu consigo dar uma olhadinha de lado, eu até falo, mas não é toda hora que eu consigo. Por isso que eu não estou conseguindo citar os nomes das pessoas. Tá certo? Flávio, passo para você para falar um pouco das políticas públicas que você tem como sugestão, para que, de fato, as necessidades das mulheres sejam atendidas e essa violência doméstica seja rompida e essa violência contra a mulher seja estagnada, né? Não, se não total, mas que a gente possa caminhar nessa linha. Legal, Cida, super importante. Assim, você falou das leis, né, que a gente teve, e são avanços, sem dúvida, mas principalmente percebe como é recente, né? Como toda essa mudança é muito recente, essas leis são muito recentes, são leis novas. Então você vê como que a mudança de cultura é difícil, porque imagina, se a gente for pensar que até o ano 2000, até 2006, né, antes da Lei Maria da Penha, um homem que cometia uma violência contra a mulher, a pena dele era dar uma cesta básica para a mulher. Então, era uma lei que ela não inibia, né, não coibia a violência. E todas essas leis são novas, e essas leis são resultados das lutas das mulheres. Todas essas leis vieram porque as mulheres... a gente teve um movimento feminista que veio crescendo, né, nos últimos 50 anos, e de uns anos atrás, esse feminismo ele começou a entrar na universidade, então várias mulheres foram para a universidade, feministas, e a universidade sofreu um impacto grande com pesquisas sobre gênero, sobre violência contra a mulher, e essas mulheres foram para políticas públicas também. Essas mulheres foram trabalhar no Estado, aquilo que a gente chama de feminismo de Estado, que a gente começou a ter políticas de Estado coordenadas por feministas. E foi a partir daí que a gente conseguiu ter esses avanços que a gente teve, ter as leis, foi as mais mulheres assumindo essa posição de poder, de legislação. Foi através disso que a gente conseguiu esse avanço nas leis. E essas políticas, assim, ela é um conjunto de políticas que é importante a gente implantar na cidade. É um conjunto, né, de políticas. Então, a gente precisa ter, fundamental num governo, a gente ter uma secretaria de política para mulheres. Então, é fundamental que a gente tenha uma secretaria, porque a Secretaria de Política para Mulheres, a mulher vai poder falar com os outros secretários de igual para igual e tensionar os outros secretários a fazer as políticas de gênero na educação, na saúde, na assistência. Então, é muito importante a gente ter um organismo forte na cidade. É importante a gente ter um centro de referência de atendimento às mulheres. A gente sabe que tem o CREAS, né, que faz esse trabalho de atendimento na cidade, mas o CREAS, eu acho importante ter um CREAS mulher, sabe? Porque no CREAS vão todas as violências, todas as pessoas que estão em risco vão ser atendidas no CREAS. E eu acho importante ter um centro, um CREAS mulher, que é um lugar que vai receber as mulheres que sofreram violência.
Então, é um centro de referência específico para mulheres, para a mulher entrar nesse processo de romper com a violência. É importante a gente ter uma formação de gênero muito forte na cidade. A gente precisa fazer esses entendimentos, chegar nos homens, principalmente, sabe? A gente sabe que, mesmo no campo da esquerda, tem muitos homens machistas também, que o homem ele pode estar num discurso super legal sobre a classe social, mas pode estar tendo práticas machistas ainda, que a gente precisa entrar com uma formação para esses homens, e essa formação tem que chegar para os secretários, tem que chegar para o prefeito, tem que chegar nos homens, para que a gente possa ter homens menos machistas, que todo mundo ganha. Se a gente tiver homens menos machistas no poder, todo mundo ganha. É super importante a gente eleger mulheres, né? A gente precisa ter vereadoras mulheres, a gente precisa ter um número de mulheres grande, porque isso já tem pesquisas que mostram que quando uma mulher está numa posição de liderança, ela pode ser presidenta, ela pode ser senadora, governadora. As mulheres, mesmo mulheres de direita, isso é muito interessante, mesmo mulheres de direita acabam praticando políticas mais sociais, sabe? Políticas que pensam nas pessoas, políticas de cuidado. E então a gente, quando tem mulheres no poder, a gente consegue avançar nas políticas sociais, nas políticas humanas. Então é importante a gente eleger mulheres, a gente tem um quadro de vereadoras aí maior, mais deputadas, mais senadoras. E é importante também a gente ter o trabalho com os homens. Então, ao mesmo tempo que a gente faz o trabalho com as mulheres, é importante a gente fazer o trabalho com os homens também. Então, de ter um programa que atenda aos homens, que converse com os homens, que a gente traga esses assuntos para os homens, para a gente poder ter uma cidade menos machista e mais humana. Tô vendo aí os homens, né? O que eu citei, algumas mulheres tal, que estão participando, aí os homens estão falando, eu também estou aqui, o Sérgio, a Zemar, né? E tem o Valmir, enfim, outros aí também comentando, eu estou aqui, estou aqui. A gente não consegue, falando o nome de todas as pessoas, né? O Giovanni passou para dar os parabéns pela live, o Juninho está passando para dar os parabéns, enfim, são alguns homens aí que estão participando, isso para nós é muito importante, porque todas as vezes que a gente fosse tratar esse tema, a gente tivesse diversos homens participando, a gente já conseguiria avançar e muito nessa discussão, né, e participar dessa discussão. Estou vendo a Ariela, né, que é uma fofa aí, linda, maravilhosa, né, que luta ferozmente contra o preconceito, né? Então, lá de Charqueada, a Mary Soares, né, também assistindo lá de Charqueada, assistindo lá de Fortaleza também outras pessoas, então a gente tem algumas pessoas aí espalhadas pelo Brasil que estão assistindo hoje conosco também. Bom, a Rosa está dando os parabéns, dizendo que foi bom me ver, a Rosa trabalhou comigo lá na Escola Flores Bela, né, lá na região do Quarto Centenário. Eu acho que a gente pode estar pensando aí nas considerações finais, eu não consigo ver se tem mais perguntas, né? Eu acho que o Flávio abordou essa questão aí das políticas públicas que a gente pode estar pensando para a cidade, algumas, assim, começaram a ser implementadas, mas foram interrompidas, e aí são desafios que a gente tem pela frente para estar se lutando por isso, né? Ele falou um pouco da mulher na política, é um tema que mais tarde a gente pode estar abordando, já como sugestão, que ele fez aí uma questão importante. Então, a gente pode estar falando um pouco dessa questão depois da mulher na política, né? O Lucas perguntou um pouco da questão da escola. Lucas, eu comentei anteriormente lá com a do Rômulo, acho que dá conta aí um pouco do que você perguntou. Agora, eu acho que a gente pode estar passando para o Flávio está fazendo um apanhado. Flávio, eu recebi mensagem agora à tarde, que acho que ela não conseguiu entrar, justamente porque ela não ia conseguir entrar, de uma amiga que ela disse assim, Cida, você falou até um pouco da violência doméstica, mas eu esqueci de falar antes, da violência doméstica não, da violência psicológica. E ela falou assim, eu queria que ele comentasse um pouco, né? Ela acabou até terminando um namoro que ela tinha, porque ela achou que já era uma situação abusiva, mas ela falou que sempre fica com essa dúvida se de fato era isso, que ela fala assim,
o namorado dela, por exemplo, começou a controlar a questão da roupa dela. Ah, essa sua roupa não é adequada para você sair. Ah, quem é esse que está te ligando? Ah, por que você postou isso no Facebook? Ah, por que você está ouvindo essa música? E aí isso ela foi se sufocando, né? E aí ela terminou, ela acha que gosta dele, e ela ficou nessa dúvida, ela falou assim, faz essa discussão, isso era uma violência psicológica que eu passava, e eu esqueci de comentar, se você quiser dar uma comentadinha rápida antes de você encerrar, faz essa fala aí, tá bom? Porque eu esqueci de comentar antes. Legal, não, é importante, sim. Importante. Assim, a relação abusiva, sim. Isso é importante dizer, porque, assim, às vezes a relação abusiva, o homem comete um exercício de dominação sobre a mulher de uma forma, muitas vezes, até romântica, sabe? De um homem, às vezes, com muita docilidade, com muito afeto, com muito carinho, ele consegue manter uma relação de dominação sobre a mulher. E a relação de dominação, ela se estabelece dessa forma, quando a mulher vai perdendo a autonomia dela. Então, tem homem que, assim, com a proposta do cuidado, fala, eu gosto muito da minha mulher, então eu cuido dela. Então, assim, ele vai buscar ela na escola, vai buscar ela no trabalho, fica ligando quase toda hora, e diz assim, não, eu vou te buscar, né? Por que você vai pegar o carro? Por que você vai dirigir? Eu te levo. Ou por que você vai trabalhar? Fica em casa, né? Você vai ficar bem aqui em casa. Então, o homem vai exercendo uma série de dominações sobre a mulher de forma sutil até. Então, a violência psicológica muitas vezes acontece assim. A mulher começa, de repente, não corta o cabelo porque ele não gosta de cabelo curto, ou não põe uma mini saia porque ele não gosta que ela põe mini saia, ou não se maqueia porque ele não gosta de maquiagem. Então, assim, a mulher vai perdendo a autonomia que ela tinha sobre ela, da escolha que ela faz, e vai submetendo à vontade do homem. E isso é uma relação, sim, abusiva, é uma relação machista, que a gente tem que romper, porque a gente sempre pensa assim, sabe, que nessa questão, para a gente saber se está sendo machista ou não, é pensar se não fosse uma mulher, se fosse um homem, seria da mesma forma? Se o cara está tratando a mulher do jeito que ele trata um homem, um amigo, então a gente percebe nesse momento que ponto é machista, que ponto que não. Né? Porque a gente até fala disso, sabe por que os homens, às vezes, para as mulheres, o cara fica tocando as mulheres, toca o cabelo, toca o corpo dela, abraça, beija, né? E com os homens ele trata na brutalidade. Então aquilo, uma mulher vai atravessar a rua, e ele para a mulher atravessar a rua. Mas se ele não para um homem atravessar a rua, ele está sendo machista também. Então, até o cavalheirismo, né, que a gente fala, o cavalheirismo é um ato de machismo, porque é um ato que não é feito, não é gentileza. Sabe, quando é uma gentileza, a gentileza é feita para todo mundo, a gentileza é feita para uma mulher idosa, para um homem, para todo mundo. E o machismo não, o cavalheirismo é um machismo, um ato feito em direção à mulher, porque ela é mulher. E abre a porta para a mulher não sabe abrir a porta, né? Se é um ato recíproco, a mulher abre a porta para ele abre a porta para ela, se ela faz o prato dele de vez em quando e ele faz o prato dela, tem uma divisão de tarefas, assim, até nessa questão da gentileza, para não se tornar machismo, para não se tornar uma relação abusiva. Mas, já fazendo aqui minhas considerações finais, Cida, eu queria agradecer você, eu queria te parabenizar novamente por essa iniciativa, dizer que foi um prazer estar aqui, que foi uma honra estar aqui. Essa coisa de live ainda é uma novidade, né, que a gente está começando. A gente se perde. A gente está assim, se adaptando com essas ferramentas, esse novo jeito de falar com as pessoas, e eu estou achando que foi muito legal esse momento que a gente teve aqui junto. Eu não consegui acompanhar direito aqui, mas parece que bastante gente acompanhou a discussão, bastante gente mandou resposta, e eu fico muito feliz de estar aqui e queria te agradecer, né? Agradecer você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, trocando essa conversa com você. E agradecer a Lisete também, aí, que fez as traduções com nós, né, Lisete? Obrigado aí por dar esse caráter inclusivo aí para todo mundo. Esse também é um desafio para nós, tentar fazer o processo de inclusão, né, para que todas as pessoas consigam ouvir, participar, dialogar, sugerir, né? Então, a Lisete está contribuindo, a gente agradece também muito a Lisete por essa contribuição, agradece os meninos aí que fizeram esse treino conosco, né, Flávio, Marcos, o Vitor, o Lucas,
Então, nós estamos em fase de aprendizagem, gente. O que a gente fala, nesse momento da pandemia, nós somos todos aprendizes de um novo momento de se relacionar, né? Tudo na vida acontece, nós não estamos no mesmo barco, porque tem aquela questão que uns estão num navio, outros estão no barco, mas nós estamos numa situação de aprendizagem, e esse momento a gente está aí para estar aprendendo. E pegando esse processo de aprendizagem, acho que também, nesse momento que a gente está construindo essa discussão aí, nós também estamos aprendendo com os nossos erros. Todos nós já erramos um dia nessa discussão, né? Nós também somos frutos dessa sociedade preconceituosa. Então, nós também já cometemos erros nesse sentido. Mas qual é o nosso desafio? É aprender a ser melhor do que nós estamos sendo, nós já fomos até o dia de hoje. A gente corrigir os nossos erros e nos tornarmos humanos melhores, né? E a gente acredita que as políticas públicas, elas são o caminho também para que a gente melhore, para que a gente seja melhor. Então, assim, construir uma sociedade onde as políticas públicas sejam inclusivas, onde as políticas públicas possibilitem as pessoas de aprender a ser melhores, a respeitar o próximo, a dialogar com o próximo. Então, acho que é um pouco disso, agradecer todas as pessoas, eu vi que o Milton, a Aulinda, a Luciana, né? Então, a gente está aqui também. Eu sei que tiveram várias pessoas, foram vários compartilhamentos, várias pessoas entraram, várias pessoas perguntaram, várias pessoas comentaram, foram mais de 100 comentários, Flávio, que eu dei uma olhada ali, rápida, né? Então, foram mais de 100 comentários, mas é o que eu ouvi essa semana. Essa semana, eu conversando um pouco com o Marcelo Oliveira, e aí eu falei para o Marcelo justamente essa questão. Não importa se quando a gente faz uma live, né, foi um pouco até uma fala que o Lula fez, e que depois eu dialoguei com o Marcelo Oliveira, não importa se numa live, num momento desse, 10 pessoas assistam, 20 pessoas assistam, 30, 40, milhares, né? Não importa. O que importa é que a gente dialogue com pessoas. O que importa é que a gente converse com pessoas. Se são 10 pessoas que estão nos ouvindo, são 10 pessoas que podem melhorar. Se são 20, são 20. Não importa essa quantidade nesse momento. O que importa é que a gente está se dispondo a conversar, as pessoas estão se dispondo a ouvir e a contribuir conosco também, porque nós também estamos hoje aqui intermediando essa live, mas nós estamos aprendendo com certeza com cada comentário que surgiu. As perguntas que nós não conseguimos responder, que a gente não conseguiu acompanhar, a gente assume a responsabilidade depois de estar passando para vocês. O Flávio também vai estar passando o site aí de algumas indicações que ele vai estar nos fazendo, e a gente vai estar publicando na nossa página. É isso, Flávio? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, Cida. Só isso mesmo, agradecer de novo você aí pela oportunidade. Lisete. Tá mudo, Lisete. Vai dar... Dá para ouvir? Consegui. Dá. Dá para ouvir? Eu quero agradecer também, obrigada a todo mundo, desculpa alguns erros, né? Mas a gente está aqui para aprender também. Obrigada. Obrigada você, Lisete. Obrigada, Estênio, que está aí segurando o Matheus, para você estar participando conosco, porque nós estamos todos nas nossas casas, cada um no seu canto, tentando fazer esse trabalho. Muito obrigada a cada pessoa que participou hoje nessa noite. E na próxima sexta-feira, dando tudo certo, em seguida a gente já divulga qual é a nossa próxima live. Tá certo? Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima, sexta-feira, às 8 horas da noite. Obrigado, até a próxima.